Bom, a falta de tempo me fez ter que ir pro meu plano B. Na verdade, esse seria o meu plano C. Porque nem o plano B eu teria tempo para ele. Este é uma jaqueta, né? Uma blusa. O gato tá em cima do telhado, por isso os cachorros estão latindo, então não tem jeito, é assim mesmo. Eu comprei no brechó. A única coisa que eu fiz nela é que ela tava sem botões e eu troquei os botões dela. E agora eu vou fazer umas mudancinhas, uma pouca coisa. Ele está te dizendo isso deliberadamente. Ele usa esse raciocínio para dizer: matamos dezenas de milhares de crianças em Gaza? Sim, mas isso vale a pena porque conquistamos uma vantagem militar significativa no processo. É isso, que é por incrível que pareça, é isso que vocês acabaram de ver aí, e aí ele tenta utilizar. Bom, então eu acabei de pintar agora com tinta para tecido. E eu preciso que isso seque a tempo de eu ir para Juiz de Fora meio-dia. É da música do Milton, né? Maria, Maria. É preciso ter sonho sempre. Não, e ainda falta finalizar, porque a ideia é assim que secar, porque agora tá molhado, eu não posso fazer isso. É colar uns badulaques, costurar, na verdade. Uns badulaques, costurar aqui esse botão e costurar aqui 3 estrelinhas, mas tem que esperar secar melhor para eu poder manusear, para poder costurar, porque senão no ato de colocar a mão eu vou sair manchando tudo. Agora sim, está pronta e eu vou deixar lá com a professora de artes. Então está assim. Agora eu vou virar a câmera para mostrar o lado das costas. Aqui está pelo espelho. É preciso ter sonho sempre. Tá assim e assim. Queria gravar, mas tem uma mulher falando no microfone aqui. Então eu deixo pra falar em casa os negócios. Não é, pombinha? Vem cá. Vem aqui. Chega mais. Bestada, não quer socializar, não socializa, não vou te obrigar, não. Hoje eu devo suar um pouquinho. Gente, hoje é terça-feira, dia 24 de junho. E eu nem te conto um negócio. Me arrumando pra vir aqui pro dentista, acabou a luz. Só que deu um pico, voltou. Acabou de novo, voltou. Na terceira vez, já não voltou. Tinha consulta pra hoje às 9 horas. Mas pensei, quem sabe até a hora de eu chegar lá, essa luz já voltou. Aí tá eu aqui, aí eu 8h40 vindo pra cá tranquilamente. O dentista para o carro assim, na estrada assim na minha frente, me vê vindo pra cá, né? Aí ele fala comigo que eu pensei, será que não tem gerador? Mas até onde eu sabia, até onde ele mesmo tinha me contado, não tem gerador aqui no posto.
por isso que ele costuma marcar as consultas pela manhã, porque pela manhã é menos comum de acabar a luz aqui. Aí, então afinal ainda não tem gerador. E aí ele falou que acabou a luz durante o atendimento. Ele estava atendendo uma pessoa e acabou a luz no meio do atendimento. Aí ele falou assim, mas vai lá. Estou indo resolver um negócio, mas vai lá e fala com a pessoa lá que trabalha com ele para remarcar. Já pode até ir lá direto para o meu consultório, fala com ela para remarcar para você outra data. Por quê? Porque não tem como me atender, né? Sem luz. Aí sabe para quando foi marcado? Para o dia 16 de julho. Essa já era uma resina que era acho que o mês passado, que foi adiada para hoje. E aí, na altura, faltava eu fazer um canal. Fiz esse canal. Eu já tenho mais outras coisas para esse dentista aqui fazer, outras resinas para ele fazer. Só que ainda temos esse que foi marcado há mais tempo, né? Mês passado, aí que era para, aí foi adiado para hoje, porque no dia ele não pôde me atender. Aí agora sendo adiado, né? Para o mês que vem. Hoje é 23, tá quase daqui a um mês, né? Dia 16. Que foi marcado. Mas tudo bem, porque agora eu tô começando a entrar numa fase mais tranquila da vida, né? Por exemplo, amanhã eu já acabo o SESU, então não tem aquela coisa de compromisso de ir pra Juiz de Fora toda segunda e quarta, entendeu? Então, acho que semana que vem eu já acabo fisioterapia, então eu já acabo também com os compromissos de terças e quintas pela manhã. Então, assim, tá tranquilo, né? Mas pronto, só dia 16, então, que isso vai ser feito. Aí agora eu vou dar uma passadinha lá na casa da minha mãe, já que fiquei com esse tempo livre, né? Porque eu sempre passo lá correndo. Isto é, se ela estiver em casa, né? Eu vou dar uma passadinha lá. Esse cachorro preto e branco, ele tá com um buracão na parte traseira das costas. Vem cá pra Dinda ver. Deixa a Dinda ver. Só que o problema é, se eu for em casa, olha aqui, ó. Olha o buraco. Deve ter bicheira aqui dentro. Se eu for lá em casa pra... Sai, Totó. Pra buscar o mata-bicheira, o problema eu não sei se eu vou encontrar ele na rua pra passar esse mata-bicheira nele. Olha o Totó, acho que é briga. Eu tive que andar até lá no mercado. Aí achei o cachorro. O cachorro tava debaixo de um carro. Aí levei umas raçõezinhas assim na mão. Enquanto tava dando ração pra ele, passei lá no buraco. Só que, menino, o cachorro saiu correndo de mim. O que acontece? Esse que eu passei, esse spray de mata-bicheira, antes tinha um roxo, que ardia muito, os cachorros odiavam. Aí agora saiu esse cinza, que diz que ele não arde. Só que esse tss que o spray faz, os cachorros morrem de medo, assim, sabe? Fica assustado. Então ele saiu correndo de mim, tadinho. Aí correu. Agora é capaz o cachorro, quando ele me vê na rua, ele sair correndo de mim, de medo. Teve cachorro aqui no bairro que saia correndo de mim por causa disso. Ah, é porque o cachorro... Por que o cachorro tem medo de você? Porque eu cuido dele, né? Porque eu cuido do cachorro. Porque é tipo... Tem a mãe, tem o pai, digamos assim, a mãe é aquela que manda fazer os deveres, que chama atenção se fizer coisa errada. O pai é o que leva para passear no fim de semana. Então, aí acaba a mãe sendo ruim e o pai é o bonzinho, né? E aí, essa é a relação que eu tenho com alguns cachorros de rua. Porque se eu vejo machucado, alguma coisa assim, eu não aguento, eu vou e cuido. E esse, eu acho que ele nem é exatamente de rua, não. Se eu não me engano, ele até tem dona. Eu até vou perguntar
Amanhã eu vou encontrar com uma senhora, perguntar se é ela que é a dona dele. Aí eu falo, ó, passei experiência o cachorro. Se for ela, mas talvez nem seja ela. Tô achando, é parecido com o cachorro que ela tem. Tô dando antes do horário, hein? Então, gente, eu tava com dificuldade de ter tempo, um tempinho, que seja, pra sentar e explicar as coisas. Às vezes eu vou gravando e não vou explicando o que é isso, por que é isso, pra que é isso e tal. Sabe, eu gravo, depois eu explico, aí acabo não dando tempo de explicar. Então eu gravo uma parte e depois não gravo a continuação da parte daquilo. É assim, vou gravando na hora que dá, né? E aí tava com isso assim, incompleto. Tinha chegado a comentar em algum vídeo anterior, em algum vlog anterior, que lá na escola, que eu estou concluindo o SESU, amanhã é minha última prova. Lá tem aula de arte, tem uma professora de arte, só que eu não estou inscrita para fazer arte, porque eu na altura, eu tenho horas. Na altura acho que valia literatura, alguma coisa assim, então eu não precisei de fazer arte. Mas como o meu propósito é fazer Enem este ano para cursar artes na faculdade, o professor de matemática dessa escola falou assim, vai conversar com essa professora de arte que nós temos aqui e tal, né, para saber informação com ela, como é que vai ser essa faculdade, o que tem, babá, né? Aí eu fui seguir a indicação, nossa, e fiquei assim encantada, isso eu contei também em algum vlog anterior, que eu fiquei encantada pela professora de arte. Aliás, tanto ela como todos os professores dessa instituição onde eu estou estudando, eu já critiquei a apostila. A apostila é muito ruim, tipo, ela não... Acho que todas as apostilas que eu peguei 3 matérias lá pra fazer. Mas eu não gostei de nenhuma delas. Eu sou chata? Sou chata. Não gostei, achei que podia ser melhor a apostila. Pra uma pessoa que, como eu, que não estudava há muito tempo, eu chego na apostila, parece que a apostila supõe que você se lembra de coisas que você estudou em 1900 e vovó era moça e tal. Não gostei da apostila, da forma da apostila. Porém, os professores são excelentes. E são os professores que, assim, claramente você vê que eles são professores porque eles são apaixonados por aquilo que eles fazem. Sabe, aquele professor que tem prazer em lecionar, que tem prazer em ensinar, em ter um aluno que quer aprender, sabe? Então, assim, eu não tenho... Nossa, não tenho... Por mais que eu já tenha falado aqui mal da apostila, eu falei, mas dos professores eu não tenho nada a dizer, eles são excelentes. Professor de matemática, apesar de eu ter um tempo já que eu comecei pela matemática porque é o mais difícil, né? Pra mim, pelo menos. Então comecei, falei, deixa eu pegar o mais difícil, que é o que precisa de mais concentração e tal, né? Mas desde quando, assim, já fiz as matérias, desde que acabei, já há um tempão já, a matemática, já passei e tal, tá tudo ok. Ele me vê, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí vou lá na sala, começa a me dar dica, o que você tem que estudar pro Enem e tal, sabe? Tem toda aquela atenção, sabe, com você. E olha que eu tô fazendo isso, não é aqui na minha cidade pequena onde eu vivo, tô fazendo isso de fora, que é uma cidade grande, né? Que geralmente a gente não é natural a gente ter toda essa atenção quando a gente vai para uma cidade grande, que os professores têm que dar atenção para muitos alunos. Mas não, nossa, um querido comigo. A professora de filosofia, gente boa também. A sociologia, nossa, maravilhosa. Ontem eu fui para Juiz de Fora para entregar essa jaqueta que eu mostrei no início desse vídeo, daqui a pouco eu falo sobre ela, e também para fazer a minha última prova de sociologia. Fechei mais uma vez sociologia. Então foram 3 provas. Primeira prova eu tirei 96. Errei umas coisas por não ter lido enunciado direito. Na segunda eu tirei 100, na terceira eu tirei 100. Aí faz a média, né, das 3 notas. Aí ela disse que então eu fechei
no final com 99 em 100, né? Mas aquela pessoa que realmente quer ensinar. Aí ela até falou assim, que agora depois das férias lá, pra eu voltar lá, que ela pode me indicar materiais de estudo, pode me enviar coisas por e-mail, entendeu? Tipo, se eu quiser pegar qualquer dúvida. Agora pro Enem, quer dizer, não é obrigação dela, lá não é sobre Enem. Mas se eu quiser ir lá pra perguntar coisa a ela, que eu posso ir, sabe? Tipo, fica uma coisa assim, porta aberta pra você poder ir, sabe? Pra você tirar dúvidas. Nossa, maravilhosa. Bom, e depois eu volto então a falar mais da professora de Sociologia. E voltando ao assunto, então o professor de matemática falou assim, não, vai lá conversar com a professora de artes e tal. E aí eu conversei com ela aquele dia, fiquei encantada pela professora, pelo conhecimento, pela paixão dela pela arte. Aí você vê a paixão da pessoa pela arte. Você vê que é uma pessoa que podia fazer o que quisesse da vida dela, mas que escolheu a arte, que escolheu lecionar. Porque é coisa de seu lugar de pertencimento. Tipo, eu podia até fazer medicina e ganhar muitíssimo bem e ter um reconhecimento e tal da sociedade fazendo medicina. Porém, onde eu me sinto melhor, num hospital ou fazendo arte? Aquela questão de onde você se encaixa, onde você realmente se sente bem. Para mim, por exemplo, é na arte. E aí eu conversei muito com ela e é aquela pessoa assim, super talentosa, super vocacionada, super estudiosa e que tem aquele empenho em ensinar, em transmitir conhecimento maravilhosa. Fiquei encantada pela professora. Então a gente conversou muito, trocou muita figurinha. Só que eu não sou aluna dela, eu sou aluna da escola, mas não da matéria dela, da disciplina dela, né, de artes lá, eu não sou. E a disciplina dela, todo ano eles fazem uma exposição e aí escolhem um tema para a exposição. Aí os alunos de artes, não só os alunos dela, mas os alunos da instituição de todas as sedes, porque não tem, a que eu vou é do centro, mas tem em vários bairros de Juiz de Fora, tem várias sedes do SESU. Então junta todos os alunos de artes e fazem uma exposição, e aí tem um tema central, aí todo ano, ela me contando, todo ano eles fazem, junta os alunos e fazem uma exposição. Eu, ai, que pena que eu não sou aluna de artes e tal. Ela, não, mas você é aluna da escola. E me convidou para participar dessa exposição e tal, né? E eu fiquei, não sei se eu vou ter tempo de fazer, porque, né, essa correria, né, as últimas provas, ainda por cima fiquei doente, né, por esses dias. E não é só o ato de ficar doente, eu estava tomando um remédio que estava me deixando com muito sono, estava perdendo muito tempo com esse sono que estava me dando. E o tema é tão importante, e aí eu queria fazer assim, fazer uma coisa bonita, fazer uma coisa legal, e falar assim, gente, não vou conseguir. Porque há trabalhos artísticos que às vezes você pode demorar dias, semanas, meses, até anos para você completar uma obra, dependendo do grau de dificuldade ou de, sei lá, de complexidade, né, da obra. Aí eu falei, nossa, não vou conseguir, pensando comigo assim, por esses dias, né, naquela correria toda, ai, não vou conseguir participar, eu queria tanto participar. E aí, qual é o tema? Milton Nascimento, gente, bituca. Não, é uma das melhores coisas do Brasil, é o Milton Nascimento. E eu concordo totalmente com Samuel Rosa, que ele fala que se Deus cantasse, ele teria a voz do Milton Nascimento. O Milton Nascimento é maravilhoso. E eu até andei assim, tentando entrar no clima para tentar perceber o que eu vou fazer, fazendo uma imersão em Milton Nascimento. Tanto vocês devem ter visto eu cantando Milton Nascimento nos vídeos anteriores e tal. E ouvindo muito e pensando muito, porque eu tinha muitas ideias, eu não sabia muito exatamente o que de fato eu ia fazer para essa exposição. Só que todas as ideias que eu tinha eram ideias
de coisas que levariam tempo, que seriam muito complexas. Meu plano A levaria pelo menos alguns dias para eu acabar de fazer, o plano B também. Aí tinha esse plano C, que era pegar essa jaqueta, porque o plano B era o plano A era bordado, aí era um bordado que ia demorar bastante tempo, um bordado à mão, né? Aí esse plano, que era o plano C, que foi essa jaqueta, eu falei assim, esse é mais rápido, porque é só pintura com tinta para tecido. E aí peguei todas as ideias que eu tive, a maioria das ideias que eu tive, foram muito relacionadas às músicas do Milton Nascimento. E aí eu notei que, para mim, a palavra central das músicas que eu mais gosto do Milton Nascimento é a palavra sonho. E aí nós temos a grande travessia, né? Que fala de meu caminho é de pedras, como posso sonhar? Que é uma música que inicialmente ela é muito perturbadora, porque ela fala do autoextermínio, né? Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Só que depois ela muda o ritmo, ela fala assim, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver, vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Ela é muito linda. Então, tem ali a palavra sonho. Como posso sonhar? E isso me remeteu aos tempos da depressão, que quando eu estava na depressão, uma característica, uma coisa muito forte foi perder o sonho. Quando você está mesmo assim, no fundo do poço da depressão, você deixa de sonhar. Nada mais te interessa, sabe? Tipo, imagina o seu sonho é ir a Paris. Se te parece um convite para você ir a Paris justamente quando você está em depressão, você fala, pra quê? Por que logo agora? Por que nesse momento que eu tô assim na pior? Tipo, não é isso que vai te alegrar, sabe? Não é isso que vai te tirar da depressão. Você deixa de ter vibração pelas coisas, você deixa de sonhar pelas coisas. É muito a sensação de minha vida acabou e pronto. E então eu fui percebendo que, para mim, nas músicas do Milton Nascimento, a palavra sonho era tipo antônimo de morte, ou era sinônimo de vida, de querer viver. E aí tinha uma força muito grande, né? Porque você começa a fazer associações nas músicas, porque você começa a encontrar quando você quer. É o mesmo quando você. Uma pessoa que quer engravidar, ela nunca vê grávida na rua, mas aí quando ela quer, ela começa a ver um montão de gente grávida na rua. Quando eu não tinha cachorro, talvez eu não visse tantos cachorros abandonados assim na rua, mas a partir do momento que nesses últimos 10 anos eu comecei a adotar os meus, hoje eu vejo mais cachorros que talvez eu visse se eu fosse uma pessoa que não tem cachorros. E aí, em relação à música, é isso. Aí a palavra sonho me deu essa coisa, esse insight de que, né, na depressão a gente deixa de sonhar. E que uma coisa que me fez acreditar que nesses últimos anos eu não tenho mais depressão é porque eu voltei a sonhar, voltei a fazer coisas, a criar coisas, a querer coisas, desejar coisas para mim. E que o sonho, sonhar, está muito relacionado com a vontade de viver. Quando você tem vontade de viver, você sonha. E daí comecei a encontrar a palavra sonho muito forte em várias músicas. Não só na Travessia, que é com certeza a minha música favorita do Milton. Mas, por exemplo, nessa que eu coloquei a frase, né, na jaqueta, na Maria Maria, né? Então, é preciso ter gana, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Então, é muito forte. É preciso ter sonho sempre, porque é o sonho que sustenta a gente, é o sonho que deixa a gente
de pé, digamos que psicologicamente e emocionalmente. Para mim, o sonho é esse termômetro do eu estou bem, eu estou saudável, eu estou sã. Dentro da minha sanidade mental é isso, é eu estar sonhando. E aí comecei a encontrar também em outras músicas. E os sonhos não envelhecem. Tananana. Ou então, quem sabe isso quer dizer amor, né? Que também tem, quem sabe isso quer dizer amor. Estrada de fazer o sonho acontecer. Então, assim, tem muito essa palavra sonho forte no Milton Nascimento, que acaba tendo uma representatividade muito grande para mim, porque tem um valor muito maior. Para mim tem esse valor de vontade de viver. E então, além de eu ser fã, super fã do Milton Nascimento, quem não é? Uma das melhores coisas de se nascer brasileiro, porque aqui é uma vida muito dura. E isso a gente pode ver também na dualidade da letra Maria Maria. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas imagina, eu fico vendo aqueles programas em que tem aqueles especialistas em canto que reagem a cantores internacionais que eles nunca ouviram. E aí, às vezes, esses dias um estava reagindo a Maria Bethânia. Pensa como é que deve ser nascer num país em que você nunca ouviu falar em Maria Bethânia, que você nunca ouviu falar em Milton Nascimento, nunca ouviu falar em Gal Costa. Como é que deve ser viver a vida toda sem nunca ter ouvido Milton Nascimento? Claro, é um cantor internacional, conhecido internacionalmente, mas sempre há aquele cantinho, aquele lugar onde há uma pessoa que não conhece. Então imagina como é que deve ser você não conhecer, você passar a vida toda e não conhecer Milton Nascimento. Você não vê ele cantando Travessia. Você não vê o Chico Buarque assim, com o queixo caído, assim, completamente hipnotizado, cantando junto ali com o Milton Nascimento. Então, é uma das melhores coisas de ser brasileira, de ter nascido aqui, é ter a honra de crescer ouvindo Milton Nascimento. Então, assim, tem a coisa de ser fã, de você ter o orgulho de ser fã também da pessoa. E esse poder da palavra sonho, com essa conexão com a minha vida pessoal, né? Que eu encontrei na música dele. E daí veio esse convite, é claro que eu queria aceitar, só que assim, às vezes a gente tem que ser realista e ver que a gente não tem tempo para todas as coisas. É muito fácil eu falar para você, ó, você tem que fazer isso e isso na sua vida, mas é você que vai fazer, né? Às vezes é você que vai gastar dinheiro, tempo, esforço, mãos na massa, é você. Por isso que às vezes as pessoas, eu vejo na internet, as pessoas dão muita dica. Ah, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Mas, gente, imagina como é que é. Porque às vezes a gente não tem tempo nem para fazer o básico na nossa vida, né? E ter ideias é fácil, o difícil é executá-las. Quando eu pensei fazer alguma coisa para homenagear Milton Nascimento, eu vim com muitas ideias. Só que eu pensei, gente, eu tenho que ser realista com o tempo que eu tenho, porque eu não vou conseguir executar tudo. Eu gostaria muito de fazer um grandíssimo trabalho, mas é inviável em termos de ter tempo para execução. E aí essa escola, ela entra de férias essa semana. A semana é a última semana de provas. E aí eles entram de férias e depois eles voltam só em agosto. Então, segundo eu entendi, eu pensei assim, então ontem, por exemplo, foi o último dia dessa professora nessa escola antes de vir essas férias. E ela falou, não, se você quiser trazer alguma coisa, eu falei assim. Aí eu pensei, não, antes, aquela frase, né? Antes o feito que o perfeito. Antes eu participar com alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa simples, né? Mas que
simbolicamente está ali a minha tentativa de uma homenagem, do que eu querer fazer muita coisa, e acabar não fazendo nada. E então, das ideias iniciais que eu tive, essa era mais simples. Pegar uma jaqueta que eu já tinha, que é uma jaqueta que eu comprei num brechó, e pintar atrás dela essa frase da música Maria Maria, do Milton Nascimento. As outras ideias que eu tive também eram nessa onda assim de letras de música, mas vou fazer isso. E a ideia, eu até pensei em pintar alguma coisa na frente também. Mas como eu tinha muito pouco tempo, porque eu comecei a pintar isso de manhã e tinha que meio-dia e pouca, tinha que estar pegando um ônibus e ir pra lá, né? Eu falei assim, essa coisa de virar a peça de um lado pro outro pintar, vai manchar, vai dar uma trabalheira. Mas depois eu pensei também, eu quero muito a ideia, porque é uma jaqueta meio militar, né? Ela tem até uma cor, né? Um verde militar. Então eu queria dar também essa ideia, assim, quando você anda na rua, assim, imagina você tá com uma roupa super séria, você tá super séria e tal, depois quando a pessoa, você passa, assim, a pessoa te vê de costas, aí vê, tipo assim, uma grande frase, uma coisa, sabe? Esse contraste, sabe? De, tá, eu toda séria, toda militar e aí atrás, sei lá, tem alguma coisa bem louca, né? Tipo, você passou, talvez ninguém nem reparou muito em você, mas depois, quando olha pra trás, a pessoa olha pra trás e vê você por trás, assim, tem, sei lá, alguma coisa bacana, sabe? Que chama realmente a atenção, que faz a pessoa virar pra trás. E aí eu falei assim, vou dar uma alegria a essa jaqueta. Por isso que eu coloquei as letras todas coloridas, porque eu queria transmitir essa vida que me transmite essa frase da música, né? É preciso ter sonho sempre, porque ela fala muito, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Então, talvez seja muito mais comum uma pessoa falar, é preciso ter força, é preciso ter raça. Mas isso de a gente ter que lutar é uma coisa que a gente já sabe, principalmente gente que vem de uma situação de vulnerabilidade ou de classe social, né, menos privilegiada. A gente nasce sabendo que tem que lutar. Mas a gente, muitas vezes, o nosso sonho, que é a nossa sustentação, que é a nossa alegria, que é a nossa energia para viver e para acordar no dia seguinte, o sonho não nos é tão estimulado assim. Até porque muita gente fala assim, você tem que parar de sonhar, colocar os pés no chão, olha a sua realidade. E a arte, para mim, é muito isso, é de eu aceder ao sonho, de eu permitir o sonho. Porque a arte, geralmente as pessoas falam, escolhe aí um trabalho mais formal, uma contabilidade, uma enfermagem, uma coisa assim. Né? Vida de artista, né? Nunca é estimulado isso, né? Parece coisa meio de doida, a pessoa querer ser artista. Então a pessoa, eu quero ser professora de arte. Pô, mas você vai ganhar mal e tal. Não, mas é o que eu quero fazer, sabe? Tipo, não é uma coisa muito estimulada. O sonho só é estimulado muitas vezes quando é um sonho que tem algum potencial, quando é algo que todo mundo quer, ou então quando é algo grande, mais possível. O sonho é algo que traz muito preconceito, que traz muita limitação, que não traz geralmente tanto estímulo, né? Mas então foi isso, essa foi meu plano C. Eu tenho o D, também, mas eram a maioria de todos os outros planos eram planos que levavam bastante tempo. Então passei amanhã pintando isso, enquanto estava vendo as notícias de guerra, né? De Trump fazendo merda. Mas fui pintando, esperando secar. Aí eu levei no cabide, assim, dentro do ônibus no cabide, com medo assim, de ainda não estar totalmente seco, né? Mas quando eu cheguei lá já tava seco e tal. Aí entreguei a professora, ela adorou, mandou foto para outra professora de arte, outra professora também adorou e tal. E aí ela falou que inclusive vai pensando em colocar no cabide assim, na exposição, para ele ficar girando, assim, sabe? Pra não ficar parado, né? Pra peça não ficar parada.
E eu nem sei se eu poderia falar aqui dessa exposição, porque eu acredito que sim. Primeiro, porque esse canal é pequeno, então não vai ser uma coisa que vai ficar, não vai ser um furo assim para muita gente, né? Segundo, porque, segundo ela me contou, essa exposição é feita todo ano. A única diferença é que cada ano devem homenagear alguma personalidade, né? Cada ano deve ter um tema específico, né? Mas, assim, também não deve ser segredo. Eu que fiquei sabendo disso agora, dessas que vai ser, né, feita essa homenagem para ele. Agora, mas os alunos, por exemplo, que começaram no início do ano a fazer artes com ela, estão sabendo desde o início do ano que o homenageado é ele, né? E que, tipo assim, olha, para dia tal, né? Quem quiser participar, tragam alguma coisa, alguma criação para homenagear o Milton Nascimento. Então, creio que não é segredo. Então, não há problema de eu falar sobre isso. Quando vai ser a exposição? Eu tô com pelo na boca. A exposição vai ser lá para outubro. Aí, pelo que ela me falou, vai ficar exposta primeiro num teatro aqui de Juiz de Fora. Aí, tanto minha peça, a peça de outras pessoas, né, todos os alunos, né, de artes. Aí fica exposta em outubro. Depois que encerrar nesse teatro essa exposição, eles vão expor no Cesu de Teixeiras, que é digamos que a sede, digamos assim, eu ainda não fui nesse Cesu de Teixeiras, eu vou ter que ir lá em agosto. Acredito que lá seja um espaço maior e que tenha espaço para exposição, porque eu sei que a festa junina deles é lá, nesse Cesu de Teixeiras. Então, vai para lá a exposição. E aí eu falei com ela, eu tive que fazer bastante às pressas, pensando que era a sua última aula e tal, mas eu estava com tantas outras ideias. Ela falou assim, não, se você quiser, você pode trazer outras coisas. Então, aí eu tô nessa assim, talvez, não garanti nada não. Da mesma forma que quando eu falei com ela que talvez eu ia participar, não garantia, porque eu detesto, sabe, dar minha palavra alguma coisa e depois eu falhar. Mas pode ser que talvez, agora eu tenho um tempo maior, né, já que a exposição é em outubro e eu já peguei o contato dela, Instagram e tal, né. Pode ser que eu pense em fazer o meu plano D, não é nem o A e o B, mas o D é bem mais demorado e é uma coisa que eu nunca fiz. E eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. E se der certo, aí eu falo com ela, olha aqui que eu fiz. Será que dá para colocar na exposição? Ainda não sei, porque assim, eu sou ainda por ser eu sou uma artista, digamos que muito autodidata, né, nas minhas coisas. Mas eu não tenho uma base técnica da maioria das coisas, né, tudo muito... Vamos ver se isso aqui funciona, vamos ver se dá pra fazer desse jeito, né, mas eu não tenho toda a experiência das coisas. Quando eu entrar na faculdade, aí sim eu vou ter base e vou ter onde recorrer também para perguntar como é que eu faço isso, como é que se faz isso e tal, né? Eu, por enquanto, eu não tenho base. Eu tô muito nessa coisa bem cara e coragem mesmo. Mas aí eu tô pensando muito seriamente em fazer isso. Mas aí isso é coisa que vai ficar assim pros próximos dias. Primeiro deixa eu resolver algumas coisas que tá falta resolver, aí depois quando estiver mais tranquila, aí pode ser que eu comece a trabalhar nesse projeto. Aí eu falei também que eu ia contar da aula da professora de sociologia, maravilhosa, muito gente boa. Aí eu queria contar que ontem eu fiz uma coisa que foi muito engraçada, assim, que muito tempo que isso não acontecia, que eu passei uma cola ontem. Tem uma aluna, uma menina que estuda lá, e ela assim, é bem jovem, assim, talvez 20 e pouco, sei lá, ou talvez até menos, talvez 18, não sei quantos anos, eu sou muito difícil, assim, de poder dar idade para as pessoas, mas é uma menina jovem, né? E eu vejo que tem também aquela euforia da juventude. Eu, às vezes, em algumas coisas, eu sou eufórica. Por exemplo, em artes, eu sou eufórica. Eu tô pensando assim, quando eu encontrar essa professora de novo, quando eu for, por exemplo, entregar este trabalho que eu pretendo fazer, se eu conseguir fazer,
Eu falei, lembre de falar com ela. Ó, se eu estiver sendo eufórica demais, por favor, me corrija. Porque às vezes está com tanta energia, com tanta afobação, que você sai atropelando tudo. Eu tenho receio, sabe, disso, de não perceber que eu estou atropelando as coisas. Por exemplo, ela me convidou, não, se quiser, falei com ela que eu tinha outras ideias, não, se você quiser trazer outras coisas, pode trazer. Ela abriu a porta, né? Mas às vezes, por exemplo, vai que a pessoa falou só para educação, entendeu? Aí você, já ficou toda empolgada com o negócio e não entendeu. Às vezes que a coisa era só uma formalidade, era só por educação que a pessoa fez esse convite. Eu tenho muito receio, às vezes, de ser entrona, quando não é esse o meu intuito. Então, essa menina, ela tem essa coisa essa energia, né, essa vontade de abraçar tudo e tal. E aí ela estava fazendo aula comigo e tal, e a professora é muito solícita e tal, aquela pessoa assim de ajuda mesmo e tal. Só que aí nessa última prova, aí ontem eu cheguei, eu não fui no ônibus de meio-dia, eu fui no ônibus de meio-dia e 45. Então, geralmente eu chego lá 1h30, aí eu faço a prova 1h30, começo a fazer a prova 1h30, mas ontem eu peguei, ainda fui devagar, e eu ainda fui ouvindo assim o que eu tinha gravado sobre a matéria. Parei num Bretas para fazer um xixi, porque como na escola da última vez, né, eu fiquei presa no banheiro e até machuquei meu dedo, não queria ir lá de novo no banheiro lá, então passei no banheiro do Bretas ainda. Então eu cheguei lá, sei lá, uns 15 minutos atrasada, assim, para a prova, mas não tem problema chegar atrasada para a prova. Então quando eu cheguei lá para fazer a prova, estava lá essa menina, estava uma outra lá, só que a outra não estava fazendo prova, estava fazendo trabalho. E aí eu cheguei, a professora eu entreguei o trabalho, aí ela me entregou a prova. É sempre assim, você entrega o trabalho, a pessoa te dá a prova, você senta e faz a sua prova. E a professora até falou assim, olha, eu vou no banheiro, porque não deu tempo de eu ir e tal. Aí a professora foi. Nisso, quando a professora foi, a menina falou assim, gente, vocês me desculpam, mas eu vou ter que colar. Eu vou ter que aproveitar para colar, porque tem uma questão aqui que tá muito difícil. Essa questão número 3 tá muito difícil. E ela vale 20 pontos. Eu vou ter que colar. Vocês me desculpem, eu vou ter que colar. E a professora saiu e eu assim, não tinha nem colocado o nome na minha prova, nem nada. Aí ela pega e pergunta para outra menina. Você não sabe a resposta da 3? Não, a menina, mas eu não tô nem fazendo prova, eu tô fazendo trabalho. Nem recebi a prova ainda, não sei qual é a questão. Aí a menina deu pra mim, tipo, eu acabei de chegar, ainda não tinha nem colocado o nome na prova. Aí eu fui fazendo a prova, eu notei que a menina até veio e sentou perto de mim. Ela tava lá longe, veio e sentou. Só que eu estava na primeira página. Essa questão número 3, ela estava na página seguinte. E a primeira questão era assim, um pouco mais demorada, porque você tem que pensar, né? Um treco lá de verdadeiro ou falso e tal, pra você não acabar caindo no engano por ter lido o negócio com pressa, né? Fiz a questão 1, fiz a questão 2. Quando eu virei a página, eu vi que a menina logo olhou assim. E nisso a professora não tinha chegado ainda. Aí fiz a questão 3, já estava na 4. Sabe, menina, você sabe qual é a resposta da 3? É a A. Ela, é a A? Eu, confia. Claro que a menina confiou, porque na aula anterior ela viu que eu fechei a prova, né? Eu tirei 100. Mas eu imagino como é que deve ficar, assim, a pessoa, assim, na dependência. Mas será que essa pessoa, dessa vez, ela acertou? Então, e será que ela está me passando a resposta certa? Porque, assim, eu tenho muito uma cara de paisagem em todos os lugares. Eu não sou a Miss Simpatia, eu sou uma pessoa assim. Se você vem, se você conversa comigo, eu sou super agradável contigo. Posso até, inclusive, ser muito simpática contigo, muito... Sabe, fico muito feliz até da pessoa chegar pra mim, de notar que a pessoa tem interesse em conversar comigo e tal. Aí eu sou muito agradável com a pessoa. Mas eu não sou a pessoa que tem iniciativa
de conversar com os outros. Talvez por no passado já ter sofrido muito bullying, de ter muitas pessoas assim, sabe, que já me trataram realmente mal, aquela coisa de querer te humilhar e tal. Aí eu cheguei naquele ponto da vida que eu pensei assim, quem quiser gostar da gente gosta, quem não quiser não gosta. Não vou ficar me humilhando, me rastejando para que alguém goste de mim. E na verdade, ninguém é obrigado a gostar de ninguém mesmo, né? Então, geralmente, eu sou a pessoa que eu fico muito na minha. Eu posso frequentar o mesmo lugar por meses. Se ninguém vier conversar comigo, eu também entro muda e saio calada. Eu não converso com ninguém. Claro, eu posso controlar a minha boca, mas eu não posso controlar as minhas expressões faciais. Então, assim, eu não sei como estão as minhas expressões faciais em todos os momentos. Às vezes eu posso fazer uma cara de deboche e não perceber que fiz. Ou então estar séria demais e nem ver, e nem ter a noção de que estou séria demais, entendeu? Tipo, não tenho, você não anda com espelho, fica toda hora, como é que tá minha cara agora, né? Então, eu posso não ter essa noção. Então, eu sinto que eu não sou uma pessoa assim que passa a imagem de ser alguém muito de confiança e tal, por não socializar muito, né? Aí eu fico pensando, gente, será que essa menina... Eu tô com ela, não, confia. É a e tal. Ela é a minha... confia. Aí ela foi e marcou a A. E nisso ela já tinha acabado, ela chegou mais cedo que eu, né? Já tinha acabado de fazer a prova, só faltava mesmo essa questão pra ela fazer. E eu tô acabando ali de fazer a minha. Aí ela foi entregar a prova pra professora, a professora corrige na hora e tal. Fico imaginando o alívio que ela deve ter ficado quando a professora viu. É isso mesmo, parabéns! Só que ela ficou lá conversando com a professora e tal, e eu tinha acabado minha prova, esperando elas acabarem de conversar pra eu ir lá entregar a minha. Fui, desejei boa sorte pra menina. Aí a menina ainda fala com a professora, não, ela vai arrasar, porque ela sempre arrasa e tal, né? Tipo assim, pelo fato de eu fechar a prova, né? Aí entreguei a prova e tal. Fechei realmente e tal. Mas aí eu fico assim, mas foi aquela coisa de lembrar de períodos de adolescência, né? De que as pessoas colam de você. Inclusive havia muitas situações de pessoas que nunca me falavam um oi, que nunca queriam ficar nem perto de mim, mas que no dia da prova, né? Eu sempre geralmente me dava bem nas provas, para todo mundo querer sentar perto de mim no dia da prova. Interessei. Mas eu nunca liguei também pra isso não, sabe? Porque, tipo assim, né? Tipo, não tô nessa vida também pra dificultar a vida do outro, entendeu? Não é, o meu intuito também não é ferrar com a vida do outro. E tenho certeza que a professora nem ia ficar chateada caso ela soubesse, sabe? Dessa colinha, porque ela também não quer atrasar a vida de ninguém. Mas é isso, eu acho que agora eu conversei bastante, né? Contei tudo, deu pra eu sentar e contar tudo, as coisas assim, né? Que estão acontecendo. Agora amanhã eu tenho a última prova, que é a de filosofia. Depois, eu só volto... Amanhã já me entregam uma declaração, né? De conclusão dos estudos lá. Aí eu vou, teoricamente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar alguns dias de férias pra mim, essa coisa de ficar estudando, porque eu tô com muita coisa atrasada aqui em casa pra fazer, desde coisas pra limpar, desde coisas pra consertar, desde artesanatos que eu quero fazer, muita coisa. Então eu vou tirar alguns 5 dias, digamos assim, até o final do mês. Vou tirar uns dias até o final do mês, porque aí eu começo depois, julho, assim, certinho, organizar um cronograma para eu poder começar outra fase, né, da vida, que é de estudar para o Enem. E é isso, eu acho que eu expliquei tudo de como é que a vida anda, né, dessas correrias. Hoje o que eu vou fazer, agora já fiz o trabalho de filosofia que eu fiz, dessa vez eu fiz adiantado. Devo só dar uma relida no trabalho, devo ouvir a parte que eu gravei da matéria. E amanhã ir para fazer essa última prova e depois uma nova fase que se inicia. Então ficamos por aqui, nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.